Me chamo Marlúcia, tenho 25 anos. Há alguns anos, me casei com Richarlison, e desde então vivemos juntos em um apartamento, dividindo as tarefas domésticas. No início, imaginei que teríamos um casamento feliz, mas logo percebi que nossos valores eram diferentes. No entanto, o verdadeiro problema não estava em nossas diferenças, mas sim na minha sogra. No primeiro mês de matrimônio, enquanto me preparava para ir trabalhar de manhã, minha sogra apareceu surpreendentemente em nossa casa, desaprovando o fato de eu sair tão cedo. Ao responder que estava indo trabalhar, ela parecia chocada e começou a recriminar minha atitude, afirmando que, agora, eu era a esposa de seu filho e deveria agir de acordo com esse papel. Para piorar, em vez de me apoiar, meu marido simplesmente se despediu e foi trabalhar, deixando-me sozinha com minha sogra sem saber o que fazer. Naquela situação, tentei explicar que também precisava trabalhar, mas minha sogra insistia que, como esposa, minha única obrigação era confiar em meu marido e deixar todas as responsabilidades para ele. Entre interrupções e pressões, eu tentava sair de casa para ir ao trabalho, enquanto minha sogra continuava com suas ideias antiquadas sobre o papel da mulher casada. Pedi desculpas, mas precisava ir embora. Por favor, use a chave e coloque-a na caixa de correio quando sair, eu disse, forçando minha sogra a pegar a chave, e fui trabalhar. No entanto, cometi o erro de deixar minha sogra em casa naquele dia. Quando voltei do trabalho, ela ainda estava lá. Assim que entrei na sala, ela me ordenou que me sentasse imediatamente e, assustada, obedeci à sua ordem. Minha sogra começou a falar sobre como uma esposa deveria se comportar, repetindo os mesmos valores antiquados de sempre. No meio da conversa, Richarlison chegou em casa e ela também o fez se sentar. Você é o marido, então mostre um pouco de dignidade. Se sua esposa faz o que quer, a família desmorona, disse ela com autoridade. Richarlison se desculpou repetidamente com sua mãe, e eu não conseguia entender por que ele era tão submisso a ela. Os tempos mudaram, e os valores de minha sogra, ou os dele sozinhos, não são da nossa conta. Ainda assim, ela aparece de manhã cedo e quer interferir em nossas vidas, além de querer que eu deixe meu trabalho. Por mais que tentasse, não conseguia entender obedecer às suas palavras, mas ainda me sentia muito desconfortável confrontando-as. Depois que minha sogra se foi, reclamei da situação. Por que sempre ouve tanto tua mãe? Ela está impondo a ideia dela de família ideal para nós. Não está certo sermos forçados assim, é absurdo, eu disse. No entanto, Richarlison parecia ter uma fraqueza por sua mãe toda a sua vida. Sinto muito, mas não posso ceder. Se ela insistir, não podes fazer o que mamãe diz apenas desta vez, perguntou meu esposo. É impossível. Você sabe o quão importante é o meu trabalho, não é verdade? Da próxima vez que tua mãe vier aqui, vou falar claramente, disse eu. Não, não faça isso. Mamãe ficará brava e dirá que é minha culpa por não poder controlar a esposa, retrucou Richarlison. Suas palavras me irritaram novamente. Mas é a verdade, não é? Estamos nessa confusão porque nunca se opões à tua mãe. Pode, pelo menos, falar com teu pai a respeito e fazer com que tua mãe pare de fazer o que lhe agrada, eu exigi. Mas mamãe também não escuta o papai, meu marido respondeu. Então, olha, não percebeu que tua mãe está cheia de contradições? Ela disse que se uma esposa faz o que quer, a família desmorona. Ela é quem está destruindo a família, eu disse. Isso irritou meu marido, e ele olhou fixamente para mim, o que era estranho. Mas é minha culpa por ter escolhido Richarlison como meu marido, e ainda o amo. Decidi fazer todo o possível para me dar bem com minha sogra a partir de agora. Para começar, todos os meus namorados anteriores eram autoritários. Para ser honesta, tive muitas experiências ruins com eles, então pensei que Richarlison, que era tranquilo e amável por natureza, me faria feliz. Na verdade, ele era muito reservado e pouco confiável, o que era uma desvantagem.
decidi acreditar que poderia mudar a situação se dependesse de mim. Desde então, tento fazer minhas tarefas domésticas e meu trabalho perfeitamente. Ainda assim, às vezes, minha sogra vinha e reclamava comigo. Não está negligenciando o serviço doméstico porque está muito ocupada, dizia ela. Quando ela dizia isso, a convidava a examinar cada centímetro da casa. O que você acha? Estou fazendo um bom trabalho com o serviço doméstico, não é? Há alguma parte da casa em que não esteja cumprindo minhas responsabilidades? Eu respondia. Quando eu dizia isso, minha sogra fazia uma careta frustrada e me dizia: com certeza Richarlison está te ajudando. Minha sogra olhava fixamente para Richarlison enquanto dizia isso, e ele ficava pálido, balançando a cabeça negativamente com firmeza. Parecia que nunca havia mentido para sua mãe, então minha sogra acreditava 100% nas afirmações dele. Na verdade, sou eu quem faz Richarlison realizar as tarefas domésticas, é nosso segredo. Fiz ele mentir para sua mãe, e minha sogra parece não perceber. No início, meu marido não conseguia fazer nada, então ensinei-o a realizar as tarefas domésticas sozinho. Enquanto ela calçava os sapatos, minha sogra dizia, frustrada: mesmo que esteja bem agora, não significa que vai durar. Vou conseguir provas, juro por Deus. Eu estava disposta a continuar com esse estilo de vida, mas minha sogra ainda vinha em momentos aleatórios a cada semana e continuava sendo uma irritação. Este canto está muito empoeirado. Olha, apontava. Sabia que não estava fazendo o suficiente devido ao trabalho. Renuncia ao trabalho e cuida da casa, ela insistia. Esse tipo de vida continuou por 2 anos. Para ser honesta, estava de tudo. Era estressante que ela viesse de vez em quando verificar as tarefas domésticas e depois revisasse a geladeira e até o armário. Eu me perguntava-me até onde poderia levar as pessoas à loucura. Naquele dia, minha sogra veio como de costume e começou a revirar a geladeira. Não tem nada aqui. Nem sequer consegues fazer uma refeição decente para Richarlison. Saia deste imediatamente, ela ordenava. Foi então que meu marido chegou em casa com uma sacola de compras nas mãos. Que péssimo momento! Minha sogra ficaria só para ver e começaria um grande tumulto. Meu Deus, Marlúcia, em que estava pensando? Teu marido te ajuda com as tarefas domésticas? Desculpe, mas, com todo respeito, esse tipo de coisa é normal nos dias de hoje, respondi. Famílias com ideias antiquadas como a tua estão diminuindo, completei. Quando eu disse isso, o rosto da minha sogra ficou vermelho e ela começou a gritar. Você faz o que quer e estraga tudo, asquerosa. E você também, Richarlison, por que permite que ela faça isso? Seja homem. O rosto dele ficou pálido, ele colocou as sacolas de compras no chão, encolheu os ombros e ficou em silêncio. Realmente é um pateta, pensei comigo mesma. Então minha sogra respondeu com firmeza. Tenho pensado nisso por muito tempo. Mas isso não é falta de educação. Richarlison e eu estamos em pé de igualdade como marido e mulher. Ambos nos tratamos com respeito. Decidimos não sobrecarregar um ao outro e vou continuar trabalhando. Mesmo se tivermos filhos, quando chegar a hora, vou pedir a Richarlison que participe na criação do filho. Somos uma família separada da sua, então quero que não se intrometa mais. Então minha sogra sacudiu a cabeça e disse: estou cansada desta casa, e saiu. Richarlison me pediu desculpas com uma atitude assustada. Sinto muito por não ter dito nada. Não precisa se desculpar. Aceitei que você é assim há muito tempo. Não se preocupe com sua mãe. Apenas seja você mesmo, e eu te amo, Richarlison, eu disse. Ele não pôde evitar as lágrimas nos olhos quando eu disse isso. Desde então, não tive mais contato com minha sogra, e ela não aparece mais repentinamente em casa. Um dia, fiquei doente e tirei um dia de folga do trabalho. Decidi ir ao hospital sozinha para fazer alguns exames. Fiz um teste de gravidez e o resultado foi positivo.
Quando fui ao obstetra para o teste adequado, descobrimos que estávamos esperando gêmeos. Com 5 semanas de gravidez, fui a primeira a dar a notícia a Richarlison, e ele ficou radiante. Ligamos para os pais de cada um e todos nos parabenizaram. Minha sogra veio à casa pela primeira vez em muito tempo, com um sorriso que nunca havia visto antes. Parabéns, Marlúcia. A partir de agora, estarei aqui para te apoiar de todas as maneiras possíveis. Por favor, não hesite em pedir minha ajuda. Pela primeira vez, minha sogra estava sorrindo para mim e pude agradecer sinceramente, mas ainda desconfiava dessa bondade dela. Depois, as náuseas matinais pioraram com os gêmeos e tirei licença maternidade mais cedo. Planejava voltar ao trabalho 1 ano após o parto. Enquanto isso, fazia todas as tarefas domésticas que podia. Meus pais e às vezes meus sogros vinham me ajudar em casa. Descobrimos que ambas as crianças eram meninas e minha sogra imediatamente comprou itens para bebês. Mesmo que a data prevista para o parto ainda não tivesse chegado, não queria que me desse brinquedos que uma criança de 5 anos usaria tão cedo. Mas sorri e agradeci sinceramente a minha sogra pela gentileza dela. Ela parecia estar de bom humor enquanto desfrutava daquele momento tranquilo. Então, minha sogra, do nada, disse: "Agora Richarlison finalmente pode ter uma família decente, hein?" Suas palavras me incomodaram e perguntei: "Bem, o que você quer dizer com isso?" "Estou dizendo que você vai ficar em casa, não é? Quero dizer, finalmente Richarlison pode ter dificuldades por serem gêmeos, mas acredito que ele estará ainda mais motivado para trabalhar duro em seu emprego. Você vai apoiar Richarlison e ser uma boa mãe para as crianças. Isso é o que é uma família decente", explicou minha sogra. As palavras dela me irritaram, suspirei e me perguntei se teria que continuar lutando com ela pelo resto da minha vida. Então, com uma expressão neutra, contei a verdade. "Vou voltar a trabalhar depois da minha licença maternidade." "Você não está mentindo para me provocar, não é?" "Não, não estou. Além disso, depois que eu voltar ao trabalho, Richarlison vai renunciar ao dele. Já decidimos que Richarlison se tornará um pai em tempo integral em casa." "Como é? Que absurdo você está dizendo. Você é mãe e não quer criar seus filhos", disse minha sogra. "Bem, meu salário é mais alto que o de Richarlison. Claro que o apoiarei enquanto trabalho. Ambos acreditamos que seria o melhor para nossos filhos." Então, minha sogra começou a interromper, começou a tremer e virou o rosto para mim com uma raiva como nunca tinha visto antes. "Impossível. Isso é imperdoável. Richarlison deve se divorciar de você para ser feliz." "Vou fazê-lo se divorciar de você, com certeza", disse minha sogra e saiu do apartamento como se estivesse fugindo. Quando Richarlison voltou do trabalho, tinha uma expressão sombria no rosto. Minha mãe foi tão irritante. Ela me ligou enquanto estava no trabalho e disse que o que decidimos estava errado. "Não sei o que ela vai fazer. Poderia fazer algo louco", desabafou meu marido. "Marlúcia, por que não volta para a casa dos seus pais por um tempo e tem os gêmeos lá?" Ele sugeriu algo estranho. Mesmo quando me pediu em casamento, ele me mostrou o anel de noivado enquanto tremia e mal conseguia dizer: "Você quer se casar comigo?" Agradeci por sua bondade e coragem. "Bem, vou seguir suas palavras e fazer isso", respondi. Contei a situação aos meus pais e decidi ter os bebês em minha cidade natal. Enquanto estava lá, ligava para Richarlison todos os dias. Lembro-me do tempo em que estávamos namorando naquele momento, não nos víamos com frequência. Então costumávamos nos chamar assim. Minha sogra ainda estava furiosa e até trouxe os papéis do divórcio. Claro, Richarlison assegurou a ela que nunca se divorciaria de mim e até fez outra sugestão. Pude passar meus dias com tranquilidade. Foi tão doloroso, mas Richarlison segurou minha mão e me encorajou o tempo todo. Dei à luz as nossas filhas, e meu marido ficou na casa dos meus pais até as coisas se acalmarem. Depois de um tempo, ele voltou ao apartamento.
Foi então que recebi uma ligação da minha sogra. Oi, Marlúcia. Só Richarlison voltou e não disse nada sobre você. Você não vai voltar aqui, né? Por algum motivo, minha sogra está em nosso apartamento. Estou voltando para casa amanhã com as bebês, eu disse. Não, não volte. Não quero ver sua cara. Vocês dois estão se divorciando de qualquer maneira. Por que você não fica aí com seus pais? Richarlison foi lá para falar sobre o divórcio, certo? Disse minha sogra, empolgada. Então, Ri disse, por favor, não se preocupe. Mas acho que Richarlison não vai te ver mais. Quando disse isso, minha sogra respondeu depois de uma breve pausa ela completou. Do que você está falando? Você não ouviu falar de Richarlison? Isso significa que vocês dois já não são mãe e filho. Richarlison voltou ao apartamento primeiro para fazer as malas. Nos mudamos amanhã. Você viu algumas caixas de papelão para a mudança? Não, não vi nada assim. O quarto parece limpo, mas é porque Richarlison trabalhou muito para limpar. Então, ouvi fracamente a voz de meu marido do outro lado da linha. Parecia que a chamada estava no viva voz e a voz de Richarlison ficou clara. Marlúcia, não esperava que minha mãe te ligasse. Tudo bem, não se preocupe com isso. E quanto às caixas de papelão? Quase terminado. Pensei que seria problemático se mamãe viesse e fizesse um escândalo. Então, escondi as caixas e fechei tudo. Uau, isso é ótimo. Desculpe-me te fazer tudo isso, disse eu. Pablo é o segundo irmão de Richarlison e é gerente de vendas na empresa de seu irmão. O mundo é um lugar pequeno e conheci Pablo no casamento. Descobri que era irmão de Richarlison, expliquei. Então, minha sogra disse com tremor na voz. Oh, meu Deus! Perdão, não sabia, juro. Então, por favor, não demita Pablo. Ele está tendo dificuldades com 3 filhos agora, então, por favor. Quase ri quando disse. Não posso demitir um funcionário tão facilmente só porque Richarlison ameaçou, mas por favor, não se intrometa em nossa família. Minha sogra continuava reclamando quando parecia que Pablo desligou o telefone à força. No dia seguinte, meus pais me deixaram em minha nova casa com os gêmeos. Os carregadores já haviam terminado de mover os móveis e as caixas, e nós estávamos desempacotando tudo com a ajuda dos meus pais. Depois de um tempo, meu sogro veio à nossa casa. Depois que Richarlison cortou relações com minha sogra, meu sogro decidiu fazer o mesmo. A insistência dela em suas ideias antigas não afetava apenas Richarlison, mas também meu sogro e os 2 irmãos de Richarlison. Parecia que toda a família estava tão afetada quanto nós. Desta vez, Richarlison, que sempre foi o mais calado e obediente à minha sogra, se rebelou contra ela. Os filhos declararam seu isolamento dela um por um. Não gostaria que meu marido tivesse cortado totalmente os laços com a mãe dele, mas ela não nos deu outra opção. Deveria aceitar que cada família tem suas regras. O importante é que todos os membros estejam satisfeitos com os acordos familiares. Minha sogra foi abandonada por todos os membros da família. Richarlison deixou o trabalho e tem feito o melhor possível para cuidar dos gêmeos. Eu também tenho feito o melhor que posso todos os dias com o que posso. Afinal, quando penso nas mensalidades de nossos filhos e em outros gastos futuros, é melhor para mim trabalhar do que para Richarlison. Não importa o que digam, respeitarei a decisão que meu marido e eu tomamos como casal. Continuaremos construindo nossa própria família feliz. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer a história do homem que roubou a empresa que tinha com sua mulher e levou todos os funcionários a deixando sem ter o que fazer, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!